Anjos. Realmente, na carreira de um mortal ascendente, esse primeiro despertar nas terras dos mundos das mansões é uma época memorável, e será ali, pela primeira vez, que podereis enxergar, de fato, os vossos companheiros angélicos há muito amados e sempre presentes nos dias terrenos. Nas esferas moranciais, os serafins guardiães, há 2 deles, serão os vossos companheiros, as claras. Com o vosso alcançar do estado morancial maduro, eles vos acompanham, passando por Jerusalém e pelos mundos interligados do sistema de progresso e cultura. Após isso, eles irão convosco a Edêntia, com as suas 70 esferas de socialização avançada, e, subsequentemente, eles vos pilotarão até os mundos dos Melquisedeques e seguirão junto convosco na magnífica carreira pelos mundos sedes centrais do universo. E, quando vós houverdes aprendido a sabedoria e a cultura dos Melquisedeques, eles vos levarão até Salvington, onde vos encontrareis face a face com o soberano de todo o Nébadon. Tais serafins ascendentes, subsequentemente, abraçam serviços diferentes no corpo dos finalitores e no corpo seráfico dos completos. Homem e anjo podem, ou não, ser reunidos no serviço eterno, mas, para onde quer que os compromissos seráficos os levem, os serafins estão sempre em comunicação com seus antigos protegidos dos mundos evolucionários, os mortais ascendentes do tempo. A associação íntima e as ligações afetuosas dos mundos de origem humana nunca são esquecidas, nem rompidas completamente. Nas idades eternas, homens e anjos cooperarão no serviço divino, tal como o fizeram na carreira do tempo. Os serafins e os seus querubins solidários têm muito a ver com os detalhes do governo supra-humano de um planeta, especialmente em mundos que foram isolados pela rebelião. Os anjos, habilmente ajudados pelos seres intermediários, funcionam em Urântia, de fato, como os ministros supramateriais que executam os mandados do governador-geral residente e de todos os seus colaboradores e subordinados. Os serafins, como uma classe, estão ocupados com muitos outros compromissos, além daqueles de guarda pessoal ou grupal. Urântia não está sem um supervisionamento próprio e efetivo dos governantes do sistema, da constelação e do universo. Contudo, o governo deste planeta é diferente do de qualquer outro mundo no sistema de Satânia, e mesmo no de Nébadon. Essa singularidade no vosso plano de supervisão deve-se a uma série de circunstâncias pouco comuns. Ao status de Urântia ser um planeta de modificação de vida, as premências geradas pela rebelião de Lúcifer, as descontinuidades ocasionadas pela falta adâmica, as irregularidades advindas do fato de Urântia haver sido um dos mundos de auto-outorga do soberano do universo, Micael de Nébadon, e atual príncipe planetário de Urântia. A função especial dos 24 diretores planetários. A existência no planeta de um circuito de arcanjos. A designação mais recente de Maquiventa Melquisedeque, já encarnado anteriormente como príncipe planetário vice-regente. Quando o primeiro governador-geral chegou a Urântia, e isso coincidiu com o momento do envio e da efusão do Espírito da Verdade, ele veio acompanhado por 12 corpos de serafins especiais, graduados em Serafiton, que foram imediatamente designados para certos serviços planetários especiais. Os 12 corpos de serafins mestres da supervisão planetária funcionam em Urântia como os anjos epocais. Estes são os anjos da idade presente. Esses ministros celestes
estão incumbidos da supervisão e direção dos assuntos de cada geração, pois são designados para adequar-se ao mosaico da época em que os fatos estão ocorrendo. Os anjos do progresso. A estes serafins é confiada a tarefa da iniciação do progresso evolucionário das sucessivas idades sociais. Eles fomentam o desenvolvimento dentro da trajetória inerente às criaturas evolucionárias e trabalham incessantemente para fazer com que as coisas sejam como elas deveriam ser. Os guardiães religiosos. Estes são os anjos das igrejas, os defensores honestos pelo que é e pelo que tem sido. Eles trabalham para manter os ideais daquilo que sobreviveu, para que seja feita a passagem segura de uma época para outra dos valores morais. Eles são como um checkmate para os anjos do progresso, a todo tempo buscando transladar de uma geração a outra os valores imperecíveis, transformando as formas velhas e passageiras em novas e, portanto, em padrões menos cristalizados de pensamento e conduta. Esses anjos lutam pelas formas espirituais, mas eles não são fonte de ultrasectarismo, nem das divisões sem sentido surgidas da controvérsia entre os religiosos professos. Os anjos da vida nacional. Estes são os anjos das trombetas, diretores das atuações políticas da vida nacional em Urântia. É particularmente por intermédio da ministração dessa divisão seráfica que os Altíssimos governam no reino dos homens. Os anjos das raças, aqueles que trabalham para a conservação das raças evolucionárias do tempo, independentemente das suas questões políticas e agrupamentos religiosos. Em Urântia, há remanescentes de 9 raças humanas miscigenadas e que culminaram no povo destes tempos modernos. Esses serafins estão intimamente ligados ao ministério dos comissionados da raça. Os anjos do futuro. Estes são os anjos dos projetos, que prognosticam uma época futura e planejam a realização de coisas melhores para uma dispensação nova e avançada. Eles são os arquitetos das eras sucessivas. Os anjos do esclarecimento. Eles são dedicados a fomentar a instrução no planeta. Esses anjos ocupam-se com o aperfeiçoamento mental e moral, em tudo o que isso concerne aos indivíduos, famílias, grupos, escolas, comunidades, nações e raças inteiras. Os anjos da saúde. Estes são os ministros seráficos designados para assistência às agências mortais que se dedicam à promoção da saúde e à prevenção de doenças. Os serafins do lar. Eles são ministros angélicos dedicados à preservação e ao avanço do lar, a instituição básica da civilização humana. Os anjos da indústria. Este grupo seráfico ocupa-se em fomentar o desenvolvimento industrial e em melhorar as condições econômicas dos povos de Urântia. Os anjos das diversões. Estes são os serafins que fomentam o valor do divertimento, do humor e do descanso. Eles procuram elevar sempre as diversões e as recreações do homem, promovendo, desse modo, um aproveitamento melhor do lazer humano. Os anjos do ministério supra-humano. Estes são os anjos dos anjos. São os serafins que estão designados à ministração a todas as outras vidas supra-humanas no planeta, temporária ou permanentemente. Nenhum desses grupos angélicos exerce o controle direto ou arbitrário sobre o domínio dos seus compromissos. Eles não podem controlar totalmente os assuntos dos seus respectivos domínios de ação, mas podem manipular, e assim o fazem, as condições planetárias
e, assim, associar as circunstâncias de modo a influenciar favoravelmente as esferas da atividade humana às quais estão ligados.